Bom, vamos aqui para uma segunda parte conclusiva do vídeo que nós estamos gravando, tá? Porque o meu telefone ele deu um apagão ali, né? Eu fui tocar nele ali, que tinha uma chamada telefônica, eu toquei para tirar e ele apagou ali, sumiu tudo, tá bom? Então, concluindo, aí o rico ele fala: Pai Abraão, se ressuscitar alguém dentre os mortos, vão crer. Vejam bem, no capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus ressuscita Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Vocês conhecem a história. O que tentaram depois fazer com os dois? Quem lembra? Se você não lembra, eu vou relembrar você. Quando Lázaro é ressuscitado, muitos creram, é verdade. Mas pessoas de má coração, pessoas endurecidas, pessoas cauterizadas, que há muitas no meio da sociedade humana, essas pessoas elas planejaram matar Jesus e matar o próprio Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Sabia disso? Então isso demonstra para nós que não adiantava nem sequer um morto ressuscitar, porque se ressuscitasse, eles iam tentar matar, iam dizer que aquele cara era um maluco, ou que ele não morreu de fato, foi apenas um lapso, foi um mal súbito, e ele voltou para falar besteira. Vejam o fato mais marcante da história, que é a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, e olha que coisa, fez questão de ficar 40 dias na terra, junto com aqueles que criam nele, porque não há nenhuma citação de que ele tenha aparecido nesses 40 dias para pessoas, pelo menos eu não sei, nunca li, que tenha aparecido, por exemplo, para Pilatos, para Herodes, né, para Caifás, ou para alguns dos profetas, dos homens ímpios daquela época, né? Mas ele apareceu para os seus discípulos e para aqueles que criam nele. A Bíblia, inclusive, relata alguma dessas aparições dele ressuscitado. E o que tentaram fazer com o fato, que não é uma história com E, mas é uma história com H. O que tentaram fazer com o fato da ressurreição de Jesus? Tentaram ocultar a ressurreição dele, subornando guardas, tá? Dizendo, olha, vieram à noite os discípulos dele roubar o corpo. Isso era um tiro no pé, inclusive, dos guardas romanos. Porque um guarda romano, ou uma guarda romana, quando ela estava de serviço, ela não podia deixar que isso acontecesse de maneira nenhuma. Nenhuma. Eram inclusive passíveis de serem punidos com a própria morte, porque falharam no serviço que lhes foi delegado. Sabiam disso? E foi um tiro no pé essa explicação. E outra coisa, se Jesus não tivesse ressuscitado, por que Roma e por que os judeus, a Judéia da época, as autoridades não localizaram o corpo, já que foram os discípulos que roubaram? O corpo dele não deveria ter ido longe. E Roma, naquela Judéia, era cercada por um vasto território do Império Romano. Então eles não conseguiriam se locomover com um corpo por meio das legiões romanas que estavam territorialmente em vários locais. E eles localizariam, pegariam e colocariam expondo aqui, olha, aqueles que você diz que ressuscitaram, olha ele aqui, olha o corpo dele morto aqui conosco. Nós capturamos os discípulos dele e nós capturamos aqueles que disseram que ele ressuscitou e o corpo dele. O cristianismo não existiria. Nós não estaríamos aqui agora falando a palavra de Deus para você, porque a base, o pilar do cristianismo é a ressurreição de Cristo. É o fato de que ele ressuscitou, de que ele passou um período de 40 dias aqui, que os católicos chamam de quaresma, né? E ele foi depois assunto ao céu, ascendeu ao Pai triunfantemente, vencendo tudo e todos, e diz: todo poder me dado nos céus e na terra, e hoje ele está assentado como sumo sacerdote celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, à direita do Pai, intercedendo por nós dia e noite como nosso advogado. Então, queridos, não adianta se ressuscitar, não adianta milagres, porque tem milagres que acontecem todo dia. Você não sabe, mas todo dia acontece um milagre. Eu mesmo estou do lado de um milagre. Eu, quando conto o testemunho da minha esposa, eu ainda vou fazer um vídeo só falando desse testemunho e botando ela para falar, e eu vou corroborar o testemunho dela, porque eu e ela tivemos exatamente a vivência desse milagre. Vivenciamos esse milagre da vida da minha esposa. Ela está aqui hoje, é um milagre. Eu poderia ter ela perdido já há muitos anos. Faz quantos anos ela? 10 anos, 15 anos, né? Quase 16. Quase 16 anos ela poderia já não estar mais aqui, porque ela tinha um aneurisma cerebral incurável.
incurável. E Deus dá a última palavra, saiba disso. Deus dá sempre a última palavra de Deus. É a última palavra de Deus para minha esposa, graças a Deus, obrigado, Senhor. Amém. Foi que ela vivesse e que ela se tornasse essa bênção maravilhosa que é na minha vida. Eu a amo muito, ela é minha vida, é minha esposa, é minha carne, carne da minha carne e osso dos meus ossos, como o Senhor disse para Adão, quando o criou e deu Eva para ele. Então, não adianta, mesmo contando o milagre que Deus fez, nem todos se convertem. Mesmo diante de milagres, pessoas empedernidas, pessoas obscurantidas, pessoas com a treva do pecado, com a cauterização do pecado no coração, essas pessoas elas vão continuar sempre vendo milagres ou vendo coisas e não vão dizer que aquilo ali é de Deus. É um fenômeno da natureza, ou vão dar uma explicação que não tem no momento, mas depois diz que vão ter, vão explicar cientificamente o que é que aconteceu e etc e tal. É sempre assim. Então, queridos, para terminar essa segunda parte da história do rico Lázaro, ou da parábola do rico Lázaro, já expliquei lá no início do outro vídeo o que é uma parábola, né? Parábola é uma história contada para ilustrar pensamentos ou para ilustrar realidades, no caso das parábolas de Jesus. São histórias contadas, não é? Os personagens, muitas vezes, havia um homem, né, que tinha uma rede e jogou essa rede no mar. Né? Havia um homem, não está nem dizendo que o homem era, o nome do homem, se o nome do homem era Antônio, se o nome do homem era Epáfras, Epaminondas, né? Havia um homem, jogou a rede no mar, pegou peixes e vieram peixes bons e ruins. Os bons separou-os e os ruins lançou-os de volta para o mar porque não serviam para o consumo humano. Então, se é uma parábola, ela tem o seu ensino. Se é uma história, ela está também nos ensinando grandes realidades, das quais muitas eu não falei aqui, tá bom? Muitas eu deixei para lá, para que não ficasse muito longo o vídeo. Já somando os dois vídeos, vai dar cerca de 30 minutos de vídeo. Os irmãos verem como é rica esta passagem do rico e de Lázaro. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o teu coração, que você possa crer nas sagradas letras, na Santa Bíblia, na Palavra de Deus, e você encontrará nela a vida eterna. Não é, Gisela? É. Deixa aí sua alô, Gisela, aí, dá a paz aí para os nossos... A paz do Senhor a todos. É um prazer enorme estar aqui, participando desse ensino da Palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos com essa palavra e que tenham dias de muita alegria, de muita paz, de muito amor. Amém, Jesus. Glória a Deus. A mesma coisa eu desejo para você. Que Deus te abençoe. Fique na Shalom de Hashem. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.